Oi, pessoal! Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Natália, tenho 27 anos e estudo medicina aqui no Paraguai. Eu quis trazer esse vídeo aqui no canal porque, como eu falo sobre a minha vida e tudo mais, a minha vida basicamente é a faculdade hoje em dia, então eu quis trazer esse guia prático pra vocês de como é fazer medicina no Paraguai. Então eu tô aqui, ó, com a minha colinha e eu coloquei tudo o que vocês precisam fazer antes de vir e depois, quando vocês já estiverem aqui estudando. Então, se você pensa em estudar aqui no Paraguai, pensa em fazer medicina em outro país, esse vídeo é pra você. Então, por que eu vim pro Paraguai, né? Essa é uma pergunta que sempre fazem pra mim. Por que você veio fazer medicina aqui e não no Brasil? Há um tempo atrás, eu já fazia vestibular há muito tempo. Eu tentei 6 anos no Brasil. Tentei 6 anos no Brasil pra tentar fazer medicina lá no Brasil, né? E eu sempre quis passar numa pública. Infelizmente, não consegui. E no meu último ano de vestibular, eu já estava esgotada. Eu não conseguia mais nem olhar para as apostilas, eu não conseguia mais ir pro cursinho. E eu precisava de um tempo do cursinho. Eu não aguentei mais. E eu falei assim, tenho algumas opções. Ou eu vou pro Paraguai, que já era uma opção pra mim, porque eu moro próximo da fronteira, é mais tranquilo, pra mim, porque eu já conhecia o Paraguai, já conhecia aqui, já conheço Foz, então é mais prático. Então, como eu já conhecia a região, pra mim foi muito mais tranquilo eu chegar aqui e olhar o que eu precisava fazer, né? Mas essa era uma das opções. Ou eu trocava de curso, que eu não queria isso, pra mim não era nenhuma opção, né? Então, eu decidi tirar um ano, trabalhar, guardar o dinheiro e depois vir pra cá. E isso foi muito importante pra mim, porque eu guardei meu dinheirinho, consegui trabalhar, consegui tirar um ano mais tranquilo, tirar um pouco da pressão do vestibular da minha cabeça, mesmo estando com aquilo na cabeça, né, tipo, vou desistir de ficar aqui, mas eu tentei e no final não consegui. Mas isso não é uma coisa ruim, porque eu não desisti, eu só fui por um outro caminho. E foi o caminho que eu quis, que foi vir pra cá. Então, quando eu decidi vir pra cá, conversei com os meus pais, falei, não, agora eu não quero mais fazer cursinho, eu não consigo mais, e eu quero ir pro Paraguai. Eles falaram, tá, beleza, vamos tentar. Porque aqui, as faculdades são faculdades particulares. E eu nunca quis fazer faculdade particular. Eu sempre quis fazer faculdade pública. E faculdade pública você não paga a mensalidade. Pra mim foi um baque porque eu não queria que eles pagassem a faculdade pra mim. Mas foi uma decisão que eu tive que tomar. Então o primeiro passo que eu tive que fazer antes de vir pra cá foi decidir vir pra cá, né? Porque é uma decisão muito grande. Você vai estar se mudando pra outro país, literalmente, você, mesmo que seja aqui na fronteira, aqui do lado, você passa várias vezes, mas você vai estar se mudando de país. Você tem que ter a sua documentação aqui, dizendo que você mora no Paraguai. E depois disso, eu comecei a fazer a pesquisa geral, né? Como eu não encontrei nada, por isso mesmo que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, porque na minha época eu não encontrei nada. Nenhum vídeo no YouTube. Os vídeos no YouTube que eu encontrei não tinham as informações que eu gostaria que tivesse me falado antes de vir pra cá. Eu literalmente me virei, fui pesquisando, pesquisei na internet, procurei por nomes, procurei no Google Maps, procurei em tudo quanto é lugar. Foi difícil encontrar um pouco, porque não tinha muita informação. Acho que hoje tá muito mais fácil, as pessoas compartilham mais essas informações. Então, a segunda coisa que você tem que fazer é pesquisar. Eu faço aqui na fronteira de Foz do Iguaçu, mas eu sei que tem em Pedro Juan Caballero, mas lá dentro do Paraguai também existem outras faculdades, mas eu não sei dizer como é que é nem em nenhum desses lugares, porque nesses lugares eu não fui. Porque como pra mim era mais prático ir pra fronteira, eu acabei ficando aqui na fronteira mesmo, né? As faculdades aqui, elas são um pouco diferentes do Brasil. Além de ser porque é em outro país, né? As faculdades aqui, elas têm uma metodologia
parecida, tradicional do Brasil. E é uma faculdade, né? Então elas querem que você estude sozinho, que você vá atrás, e não é tão tradicional assim como parece. Outra coisa, cada faculdade tem o seu método de ensino e o seu tipo de qualificação, que eles dizem aqui, que é como as notas elas são dispostas, né, para você. Então tem faculdade que é semestral, tem faculdade que é anual, que é a minha. Cada uma tem um método diferente. Então isso é importante pesquisar, porque muitas pessoas na faculdade trabalham, ou têm filhos, ou têm uma rotina diferente. Isso é importante pesquisar para ver o que se encaixa na sua rotina e na sua vida. Então, depois que você pesquisou as faculdades e depois que você pesquisou tudo isso, aí você vai acabar vindo pra cá, né? É importante que você faça uma visita geral, tanto nas faculdades como em outros lugares, para você conhecer o local, né? Muita gente vem aqui e chega aqui de paraquedas, puf, acaba aqui e fica numa faculdade ou fica em outra e não conhece o restante dos lugares, né? É muito importante você ir visitar as faculdades, conhecer a estrutura, ver o que essa faculdade tem, que a outra faculdade não tem. Isso é muito importante ver. Eu fiz, confesso que não em todas, mas em algumas que eu pesquisei e eu achei melhor. Então, eu pesquisei as faculdades, meio que no geral, assim, selecionei 3 delas e nessas 3 eu fui visitar. Visitei faculdades em Cidade Leste, visitei a UP de Franco, que é a minha faculdade, e visitei, acho que 2 em Cidade Leste. E eu fiz essa comparação, antes de decidir realmente em qual que eu queria. Comparei o que uma tinha, comparei o que a outra não outra tinha, e o que se encaixava mais pro meu perfil. Então, depois que você decidiu, pesquisou, veio pra cá conhecer, visitar, aí você vai fazer a sua matrícula. Pra você fazer a sua matrícula, cada faculdade vai pedir uma documentação diferente. E quando você vir fazer a sua visita, você já vai perguntar quais são os documentos que essa faculdade pede, né? Que cada uma tem uma documentação que eles mesmos pedem, né? Outra coisa importante mencionar é que aqui não tem vestibular. E são faculdades particulares. Então, você vai ter que pagar uma matrícula e as mensalidades. E tem algumas faculdades que cobram também prova. As provas finais. Então, não sei se são todas. A minha, pelo menos, cobra, que são as provas finais. Todas as provas finais de todas as matérias você vai pagar para fazer essa prova. Mesmo aqui sendo um país que tenha muitos brasileiros e muitas pessoas de muitos outros lugares, que não são só brasileiros, tá? Muita gente acha que a maioria é brasileira. A maioria é brasileira, mas tem pessoas de outros lugares que vêm pra cá também. Aqui se fala espanhol, então tenta vir pelo menos com um básico, assim, de espanhol, né? Porque o espanhol do Paraguai, ele é um pouquinho diferente do espanhol da Espanha, né? Um pouquinho não, ele é bem diferente do espanhol da Espanha. E aqui, além do espanhol, eles também falam o guarani. Só que o guarani é uma língua indígena. É muito difícil você entender o guarani. Muito difícil. Algumas palavras a gente consegue lembrar, mas pra gente falar um idioma fluente assim, é um pouco complicado. Mas o espanhol é importante vir pelo menos com o básico, para não ficar perdido. E todas as aulas são em espanhol. Então você vai ter que ter uma base ali para você entender o que o professor tá falando. Apesar deles entenderem o que a gente fala, apesar da maioria também falar português, eles vão cobrar na tua prova o espanhol. Ali vai ter que estar escrito espanhol. Para você atender o paciente no hospital, você também vai ter que falar em castelhano com ele, não pode chegar a falar português, porque é um pouco falta de respeito na minha visão. Outro ponto importante mencionar é que as pessoas acham que por não ter vestibular e por ser no Paraguai, aqui vai ser mais fácil, mas não, isso é uma mentira. Muito difícil. Pelo menos o curso em si, assim, é puxado, é pesado, é muita pressão em cima de você. A gente tem várias provas, a gente tem trabalhos, aulas cansativas, que é um nível do curso, né? Não só por ser medicina, mas eles colocam bastante pressão em você. Pelo menos aqui na minha faculdade,
eu acho muito difícil. Tô penando até em algumas matérias, porque é um curso muito difícil, né? Você realmente vai estar lidando com vidas, então a gente tem que levar isso a sério e é uma coisa muito complicada. Então, não é tudo aquilo que falam, as más línguas aí começam a falar, que aqui é horrível, que não sei o que é baderna. Não é assim que funciona. Pelo menos o que eu experiencio não é isso. E por último, e não menos importante, o apoio, ele é fundamental. Se eu não tivesse o apoio da minha família, se eu não tivesse o apoio dos meus amigos, eu não ia conseguir, não ia estar conseguindo. E é extremamente difícil estar longe da família todos os dias, você ter que literalmente sair de casa e viver. É isso, sair de casa e viver seu sonho, mas sem o apoio da minha família e sem o amor que eu recebo deles e o apoio, tanto financeiramente como o apoio emocional deles, eu não teria conseguido, porque é um curso extremamente difícil e morar em outro país não é fácil. O apoio é sempre muito fundamental e é sempre importante você se agarrar em pessoas que vão te apoiar e que vão te ajudar a seguir o seu caminho certo, né? Porque a gente não pode se desvirtuar do caminho que é se formar. Todo mundo quer vir pra cá pra fazer um curso, que é um curso muito lindo, e acredito que você que esteja assistindo, espero que você consiga vir pra cá. Se precisar de ajuda, pode me chamar, vai dar tudo certo, confia no processo. Confia naquilo que você quer, naquilo que você deseja. Firme e forte, que tudo vai dar certo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Eu ainda vou trazer mais vídeos dessa série. Se vocês têm alguma outra dúvida, pode deixar aqui que eu vou estar respondendo vocês também, tanto em vídeo como nos comentários. Não esquece de me seguir, dá um joinha pra me ajudar aqui. E é isso, muito obrigada. Tchau!